Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo nesse exato momento. Meu nome é Mariana Sentiero e seja muito bem-vindo. Então, no vídeo de hoje, vou fazer uma lista sobre química cinética, então velocidade de reação, velocidade média no geral. Então, vamos começar. Em um recipiente de 1 litro, foi adicionado 1 mol de uma substância gasosa A, que imediatamente passou a sofrer uma reação de decomposição. As concentrações molares de A foram medidas em diversos momentos e verificou-se que, a partir do 10º minuto, a sua concentração se tornava constante, conforme os dados registram no gráfico a seguir. A decomposição de A ocorre segundo a equação 2A, que vai se tornar B mais C. Determine a velocidade média de decomposição de A durante os 4 primeiros minutos. Então, ele quer a decomposição desse intervalo daqui. Beleza. No instante 0, tem 1 mol. No instante 4, tem 0,4 mols. E por que isso vai ser importante? Porque a fórmula de velocidade média, ela é variação da quantidade de matéria dividido pela variação do tempo. Então, isso vai ser variação da quantidade de matéria. No início, a gente tem 1 e no final tem 0,4. Então, é 0,4 menos 1. Isso tudo dividido por 4 menos 0. E aqui vai ficar 0,6. 4 menos 1. Como é módulo, a gente vai deixar sempre positivo. Então, mesmo que fique menos 6, a gente vai deixar 0,6 aqui. 4 menos 0, muito difícil, dá 4. Logo, isso daqui vai ser igual a 0,15. Agora, em relação à unidade de medida, ela vai ser... É só pegar as unidades daqui. Mol por litro por minuto. Como o tempo ele vem embaixo, então o minuto vai embaixo também. Quando se trata da quantidade de matéria, o mol vai em cima e o L vai embaixo. Então, vai ser 0,15 mol dividido por litro vezes minuto. 2. O butanoato de etila, utilizando para conferir o 2. O butanoato de etila, utilizado para conferir o aroma artificial de abacaxi, reage da seguinte forma em solução ácida. Então, a gente tem aqui a gente tem a nossa substância aqui e a reação dela, ela reagindo com CO2, fazendo uma reação reversível e formando isso daqui no final. Durante uma experiência, a concentração de butanoato de etila varia com o tempo, de acordo com os dados da tabela acima. Sabendo-se que a reação é bimolecular e de primeira ordem em relação aos reagentes, escreva a expressão da velocidade desta reação. Para começar, é bom saber que esse extra aqui, ele se refere justamente à primeira fórmula que é a que a gente está usando, então não estranhe, o extra é justamente a fórmula do butanoato de etila. Ele quer a equação de velocidade, então a gente não vai descobrir nada por enquanto, vai só escrever a equação base. Primeiramente, velocidade igual a K vezes... Aqui no primeiro parênteses,
Como ele deu a palavra éster, vamos deixar éster para saber que está se referindo à primeira substância. Então aqui, éster. Ele deu mais uma informação que é muito importante. Sabendo que a reação é bimolecular e de primeira ordem em relação aos reagentes. O que ser de primeira ordem significa? Que tanto o éster quanto a água, elas vão estar sendo elevadas que lindo! Vão estar sendo elevadas à primeira potência. Então, põe aqui, elevado à primeira, vezes H2O, elevado à primeira também. Agora, na B, determine a velocidade média da hidrólise do éster após 2 minutos de reação. Para a gente poder descobrir a velocidade média da hidrólise, como nós não temos as informações necessárias, o que a gente vai fazer? Para poder descobrir o valor da velocidade média da reação, a gente vai usar como base duas coisas: a velocidade média do éster e o coeficiente estequiométrico dele. Então, para descobrir primeiro a velocidade média do éster, é só fazer novamente variação da quantidade de matéria dividido pela variação do tempo. Variação da quantidade de matéria 0,12 menos 0,2 dividido por 2, que é a variação do tempo. Então, menos 0,8 dividido por 2. Isso aqui, então, vai ficar 0,04. Essa aqui é a velocidade média do éster. Como eu disse, a velocidade média da reação é igual à velocidade média do éster dividido pelo coeficiente. Para fazer isso, é só pôr aqui velocidade média igual a 0,04. O coeficiente estequiométrico é 1. Então, põe aqui 1. E você descobre que a velocidade média da reação é 0,04. 3. A amônia é empregada como matéria-prima na fabricação de fertilizantes nitrogenados. É obtida industrialmente por síntese total, como mostra a reação N2 mais 3H2, que vai formar 2NH2. O quadro a seguir mostra a variação do número de mols de nitrogênio durante essa reação. Considere rendimento de 100% no processo e condições normais de temperatura e pressão. Assim, a velocidade média da reação em litros por minuto no intervalo de 2 a 10 minutos, em função do consumo de H2, equivale a... Como a gente só tem as informações do N2, a gente vai usar justamente a velocidade média do N2 para poder fazer uma relação estequiométrica, para descobrir sobre o H2, aí sim chegar na velocidade média da reação, levando em consideração o consumo de H2. Então, para começar, vamos fazer a velocidade média do N2. É um intervalo de 2 a 10 minutos, então no minuto final, né, porque a variação é final menos inicial, no minuto final teremos 2 mols e no inicial são 10. Isso aqui a gente vai dividir por 10 menos 2. Então, em cima vai ficar menos 8 dividido por 8. Como é módulo, isso sai 8. Então, 8 dividido por 8, 1 mol por litro. Então, beleza, descobrimos que a velocidade média do N2 é 1 mol por litro. Fazendo a relação estequiométrica,
a gente podia ver lá na reação do início da questão que para cada 1 mol de N2 você tem 3 mols de H2. Então, o que a gente vai fazer? Para um N2 são 3 são 3 H2. Então, para 1 mol por litro são X mols por litro de H2. Essa daqui a gente não precisa nem fazer a conta necessariamente, que já dá para saber que é 3. Então, nós temos 3 mols por litro de H2. Beleza. Ele deu uma informaçãozinha que é muito importante, que às vezes você pode não achar inútil para a questão, mas ela é justamente o ponto-chave dela, que é, ele está falando que todo esse processo está acontecendo em condições normais de temperatura e pressão. Na CNTP, tem algumas informações que são bem importantes. E a que a gente vai trabalhar essencialmente agora é a de pressão. Que quando você está na CNTP, a sua pressão ela vai ter um valor de 22,4 litros. Aí você fala assim, beleza, então é letra A. Mas não é letra A, porque 1 mol tem 22,4. E a gente tem quantos mols? 3. Então, vamos fazer aqui a segunda regra de 3. Para 1 mol, eu tenho 22,4 litros. Então, para 3 mols, eu terei Y. Lembrando, informaçãozinha importante. Quando você está resolvendo um exercício e você precisa fazer mais de uma regra de 3, em cada uma das regras de 3 você tem que usar uma variável diferente. Porque quando você põe na primeira regra de 3, como esse exemplo, como esse daqui, que a gente tem 1 para 3 e 1 para x, a gente assumiu já que no exercício, até o final dele, x equivale a 3. Então, eu não posso ter um segundo valor para x. Por isso que eu troquei na segunda equação e botei y. Então, fazendo aqui a multiplicação, vai ficar y igual a 3 vezes 22,4. Logo, y igual a... Eu já fiz essa conta, então eu vou dar ela direto. Y igual a 67,2. Letra C. Durante a decomposição da água oxigenada, ocorre formação da água e oxigênio, de acordo com a reação. Então, 2H2O2 vão formar 2H2O mais O2. Se a velocidade de liberação de oxigênio é 1/10 a menos 4, a velocidade de consumo da água oxigenada em mols é... A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nas questões anteriores, que é a questão justamente da estequiometria. Então, eu tenho a informação da liberação de oxigênio, só que eu quero o consumo de água oxigenada. Então, olhando aqui pela equação, eu sei que a cada 1 oxigênio, eu tenho 2 H2O2. Então, o que eu vou fazer? Para 1 mol, né, que é a liberação, é 1/10 a menos 4 para x. Então, vamos fazer a multiplicação. X igual a 2/10 a menos 4 a menos 4, letra C. A penicilina, antibiótico natural derivado de um fungo e descoberto por Alexander Fleming, está disponível como fármaco desde a década de 40, quando foi desenvolvida a técnica de congelamento e preparação industrial. Este antibiótico sofre uma deterioração com o tempo, conforme o gráfico apresentado a seguir.
Com base nas informações apresentadas, conclui-se que a velocidade de deterioração da penicilina nas primeiras 10 semanas é em mols por litro, em mols vezes de litro dividido por semana, aproximadamente. Esse daqui vai ser tranquilo, é só fazer a velocidade média direto. Então, nas primeiras 10 semanas, que é o período que ele quer, vai aqui do 0 até o 10, então o final vai ser 0025, o início 0,125. 0,025 menos 0,125, isso tudo dividido por 10. Isso é a mesma coisa que menos 0,1 dividido por 10, que vai ser 0,01. Letra B. 6. Analise este gráfico em que está representada a variação da concentração de um reagente em função do tempo em uma reação química. Considerando as informações desse gráfico, é correto afirmar que no intervalo entre 1 e 5 minutos, a velocidade média de consumo desse reagente é de 1 a 5 minutos. Ele quer velocidade média, então tudo bem, né? Só fazer a mesma coisa que a gente fez até agora. Concentração. Primeiramente, concentração final. 0,1. Concentração inicial. 0,9. Variação do tempo é do minuto 10, é do minuto 1 até o minuto 5. Então, a variação vai ser 4, porque é 5 menos 1. Então, aqui, 4. 0,1 menos 0,9 é menos 8, mas como está em módulo, ele quer positivo, então 0,8. Isso dividido por 4. 0,8 dividido por 4 é a mesma coisa que 0,2. Letra A. Considere a reação elementar representada pela equação 3O2 formando 2O3. Ao triplicarmos a concentração do oxigênio, a velocidade da reação em relação à velocidade inicial torna-se... Vamos primeiro montar a equação da nossa reação, que ela vai ser V igual a K vezes O2 elevado à terceira. Por que a terceira? Porque lá em cima, quando a gente viu a equação, no O2 nós vimos que era 3, então o coeficiente do O2 vira o expoente dele na hora de montar a equação. Só que ele quer que a gente triplique a concentração do oxigênio. Então vai ficar da seguinte maneira. Velocidade igual a K, o nosso coeficiente, vezes 3O2 elevado a 3. O que a gente vai fazer agora? Vai distribuir o expoente entre os números que a gente tem dentro do colchete. Então, K vezes, primeiro, O2 elevado à terceira é a mesma coisa que O2 à terceira. 3 elevado à terceira é 27. A gente sabe que K vezes O2 elevado à terceira é a mesma coisa que a nossa primeira equação, a nossa equação base. Então, a gente vai fazer justamente isso, vai trocar pela nossa equação base, onde a gente tem K vezes O2 elevado à terceira, a gente troca por V. Eu não sei se tinha dado para perceber, mas aqui nas 3 equações eu estava pondo um V', porque já era uma segunda coisa. Aqui, então vai ficar 27
vezes V. E a pergunta é justamente isso. Ao triplicarmos a concentração do oxigênio, a velocidade da reação em relação à velocidade inicial torna-se 27 vezes maior. Letra E. Na reação de dissociação térmica do HI, a velocidade de reação é proporcional ao quadrado da concentração molar do HI. Se triplicarmos a concentração de HI, a velocidade da reação, beleza. O que a gente pode tirar desse texto, que ele é um pouco confuso? A velocidade de reação ela é proporcional ao quadrado da concentração. Então a gente sabe que o HI ele já está elevado ao quadrado. Ele quer saber o que vai acontecer se a gente triplicar a concentração do HI. Então vai ser 3HI ao quadrado. Vamos montar a equação completa bonitinha. V igual a K vezes 3HI elevado ao quadrado. A nossa equação base seria essa daqui. V igual a K vezes HI elevado ao quadrado. Então, vamos fazer a distributiva. 3 ao quadrado vezes K vezes HI elevado ao quadrado. Isso aqui é V'. Então, V' é igual a 9V. Logo, aumentará em 9 vezes a velocidade da reação. Letra. Na reação NO2 mais CO, formando CO2 mais NO, a lei cinética é de segunda ordem em relação ao dióxido de nitrogênio e de ordem zero em relação ao monóxido de carbono. Quando simultaneamente dobrar-se a concentração de dióxido de nitrogênio e reduzir-se a concentração de monóxido de carbono pela metade, a velocidade da reação, aí tem as nossas alternativas, que será reduzida a 1/4 do valor anterior, será reduzida a metade do valor anterior, não se alterará, duplicará, aumentará por um fator de 4 vezes. Vamos montar a equação. A equação inicial é V igual a K vezes NO2 elevado a... Ele está dizendo que o NO2, aqui ó, em relação ao dióxido de nitrogênio, ele é de segunda ordem. O que ser de segunda ordem significa que ele está elevado a 2 vezes o CO. O CO, ele é de ordem zero, como diz aqui embaixo, ó. Ordem zero em relação ao monóxido de carbono. Então, a gente vai levar ele a zero. Agora, vamos montar o V'. V' é igual a K vezes. O NO2, ele vai dobrar. Então, são 2 NO2 elevado ao quadrado. E o monóxido de carbono, ele vai fazer pela metade. Então, aqui vezes meio, CO. E isso tudo elevado a zero. Fazer distributiva. Vai ficar V' igual a K vezes 2 ao quadrado é 4. Fica NO2 ao quadrado vezes meio elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a zero é 1. Vezes CO elevado a zero. Vamos jogar esses números aqui lá para frente, para poder ficar mais fácil para mexer. Então, V' igual a 4 vezes K vezes NO2 elevado ao quadrado vezes CO elevado a zero. Esse K vezes
NO2 ao quadrado vezes CO a zero é igual à equação inicial. Então, aqui a gente vai trocar por V. Ficando, então, com V' igual a 4V. Logo, a velocidade aumentará por um fator de 4 vezes, letra E. 10. A formação do dióxido de carbono, CO2, pode ser representada pela equação C mais O2 formando CO2. Se a velocidade de formação do CO2 for 4 mol por minuto, o consumo de oxigênio em mol por minuto será... Aqui o que a gente vai fazer? Estequiometria de novo. Ele quer em relação ao consumo... Ele quer em relação ao consumo de oxigênio. Então, para cada um oxigênio, eu tenho um CO2. Então, para cada 1 mol, eu tenho 4 de velocidade. Então, 3x, o x equivale a 4. Regra de 3, básica aqui. 1 para 4, 1 para 4. 1 vai para 4 vezes 4, 1 para x vai ter que fazer vezes 4 também, porque é proporcional. Então, x igual a 4, letra E. 11. Um dos grandes problemas ambientais na atualidade relaciona-se com o desaparecimento da camada de ozônio na atmosfera. É importante notar que, quando desaparece o gás ozônio, aparece imediatamente o gás oxigênio de acordo com a equação abaixo. Então, 2O3 vai formar 3O2. Considerando a velocidade de aparecimento de O2 igual a 12 mols por litro por vezes segundo, a velocidade do desaparecimento do ozônio na atmosfera em mols por litro vezes segundo é mesma coisa. Para 2 mols que eu tenho no de O3, eu tenho 3 de O2. Então, quando eu tiver 12... peraí. Na verdade, desculpa, que é o contrário, é verdade. Quando eu tiver X de O2, de O3, eu tenho 12 de oxigênio. Então, fazer aqui a regra de 3, vai ficar 3x igual a 24, x igual a 24 dividido por 3, que é igual a 8. A unidade de medida é mol por segundo vezes mol por litro vezes segundo. Isso vai ser letra B, então. Os veículos emitem óxidos de nitrogênio, que destroem a camada de ozônio. A reação em fase gasosa ocorre em 2 etapas. Etapa 1, aí tem a etapa lenta, e etapa 2, etapa rápida. A lei de velocidade para esta reação é... Lembrando, importante, quando você for fazer a equação de qualquer... Quando você for montar a equação de velocidade para qualquer reação, não importa qual seja, quando ela tiver em duas etapas ou mais até, o que você vai fazer? Você vai usar como base a etapa lenta. A etapa lenta é quem vai definir a sua lei de velocidade. Então, se é a etapa lenta, quem que eu tenho no reagente? Eu tenho o O3 e tenho o NO2. Então, vou procurar nas alternativas quem tem O3 e NO2, que vai ser a letra A. Considere a reação de decomposição do pentóxido de nitrogênio. 2NO2O5 formando 4NO2 mais O2. Considerando que a velocidade de desaparecimento do pentóxido de nitrogênio seja de 6 vezes 10 a menos 3 mol vezes litro vezes segundo, assinale a alternativa que representa o valor correto para a velocidade de desaparecimento do N2 expressa em mols vezes litro vezes segundo. Como ele disse, a velocidade do N2O5 é 6
10 a menos 5. Desculpa, elevado a 3. A gente tem que, dentro da equação, para cada 2n2O5, você vai resultar em 4n2, NO2. O que isso significa? Você está vendo aqui no coeficiente, que é 2 para 4, que se a gente puser aqui numa fração 2 sobre 4 vai ficar 1 sobre 2. Então isso significa que a velocidade de desaparecimento do NO2 vai ser o dobro do N2O5, justamente por causa dessa relaçãozinha que eu botei aqui embaixo. Então a velocidade do N2O5, que é 6 vezes 10 a menos 3, vai nos dizer que o dobro dela, né, a velocidade do NO2, é 12, 10 a menos 3, letra D. Os sais estão presentes nos shows pirotécnicos. Os fogos de artifício utilizam sais pulverizados de diferentes íons metálicos, como, por exemplo, o sódio, cor amarela, e o potássio, cor violeta, misturados com metal explosivo, como a pólvora. Quando a pólvora queima, elétrons dos metais presentes sofrem excitação eletrônica, liberando a energia na forma de luz. Sobre a cinética da reação, é correto afirmar: quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, mais rápida é a reação. Assim, quanto mais dividido o reagente sólido, mais a reação será acelerada. Isso é verdade. Quanto maior você tiver a sua superfície de contato, mais rápido é a reação. Então, ela tá certa. Essa daqui já deu resposta de cara. A 14 é letra A. 15. Aumentando-se a temperatura de realização de uma reação química endotérmica, observa-se que ocorre 1. Diminuição na sua velocidade, pois diminui a energia de ativação. Não, sempre que você tiver um aumento de temperatura, a sua reação ela vai aumentar a velocidade, então ela não diminui. Aumento de sua velocidade, pois diminui a sua energia de ativação. Essa parte até tá certa, ela realmente aumenta a velocidade, mas não diminui a energia de ativação. 3. Aumento de sua velocidade, pois aumenta o número de moléculas com energia maior que a energia de ativação. Essa está correta. Então, podemos concluir que a única correta é a 3, logo a letra C. 16. Um aluno querendo verificar os conceitos de cinética química discutidos na escola dirigiu-se a uma drogaria e comprou alguns comprimidos efervescentes, os quais continham, de acordo com o rótulo do produto, massas iguais de bicarbonato de sódio. Ao chegar à sua casa, realizou a mistura desses comprimidos com água usando diferentes métodos. Após a conservação do fenômeno de liberação gasosa, até que toda a massa de cada comprimido tivesse sido dissolvida em água, o aluno elaborou a seguinte tabela. Método, ele botou 4 métodos: o estado do comprimido, temperatura da água e tempo de reação. De acordo com os resultados obtidos e mostrados na tabela acima, o aluno fez as seguintes afirmações. Ao comparar somente os métodos 1 e 2, fica impossível determinar qual dos dois fatores variados, estado do comprimido e temperatura da água, aumentou mais a velocidade da reação. 1. Ao comparar somente os métodos 1 e 2, fica impossível determinar qual dos dois fatores variados, estado do comprimido e temperatura da água, aumentou mais a velocidade da reação. Isso é verdade, até porque quando você analisa, você vê que tanto o triturado quanto a temperatura, quando 60 graus, no método 2, que são fatores que aumentam já o tempo de velocidade da reação, fica difícil saber qual dos dois que fez o tempo diminuir mais ainda.
porque a gente não tem nenhuma comparação sobre o estado triturado e a temperatura possível da água. Então, essa daqui tá certa. A 1 tá certa. 2. A mudança da condição da água de fria para quente faz com que, qualquer que seja o estado do comprimido, a velocidade da reação caia pela metade. Não, a afirmação 2 ela tá errada, então a gente já manda ela embora. 3. A influência da temperatura da água é maior do que a influência do estado do comprimido no aumento da velocidade da reação. E essa está correta. A pergunta em si, ela na verdade é de qual das três afirmações, quais dentre as três informações está errada, e a alternativa correta seria de que apenas a afirmação 2 está incorreta, logo é a alternativa B. 17. Durante a manifestação das reações químicas, ocorrem variações de energia. A quantidade de energia envolvida está associada às características químicas dos reagentes consumidos e dos produtos que serão formados. O gráfico abaixo apresenta um diagrama de variação de energia de uma reação química hipotética em que a mistura dos reagentes A e B levam à formação dos produtos C e D. Primeiramente, com base no diagrama, no sentido direto da reação, conclui-se que a energia de ativação da reação sem o catalisador é igual a 15 kJ. Como é que a gente faz para descobrir a energia de ativação? A gente vai pegar a energia do complexo ativado e vai subtrair a energia do reagente. O complexo ativado, que é o ponto de maior energia do gráfico, que é esse daqui de cima, é 60. Então a gente anota aqui, 60 menos. O reagente está no 20. Então, menos 20, a gente descobre que, na verdade, a energia de ativação da reação sem o catalisador é igual a 40, não 15. Logo, a letra A está errada. B. Energia de ativação da reação com o catalisador é igual a 40. Como que a gente faz? É o mesmo esquema. Só que ao invés da gente pegar o 60, né, do complexo ativado, a gente vai pegar o ponto de maior energia com o catalisador, que é o 35, e vai tirar o do reagente. Isso aqui vai dar 15. Então a gente descobre que a B também está errada, porque não dá 40 e sim 15. Reação é endotérmica. B, se a reação vai ser endotérmica ou não, a gente vai ver pela posição dos reagentes em relação aos produtos. Como mostra no gráfico, o reagente está mais alto que o produto. Sim, literalmente, isso aí que vai ajudar a gente. Como ele está mais alto, a reação não pode ser endotérmica, ela é exotérmica. Ela libera calor. Então, por eliminação, só nos resta a letra D, que diz que a variação de entalpia da reação é igual a menos 30 kJ. 18. O esquema apresentado descreve os diagramas energéticos para uma mesma reação química, realizada na ausência e na presença de um agente catalisador. Com base no esquema, responda qual a curva que representa a reação na presença de catalisador. Explique sua resposta e faça uma previsão sobre a variação da entalpia dessa reação na ausência e na presença do catalisador. Primeiramente, ele quer saber qual é a curva que representa a reação com o catalisador. O que o catalisador faz? Ele diminui a energia de ativação e aumenta a velocidade. Então, para saber qual que tem energia de ativação menor, é só ver qual curva é mais baixa. A curva mais baixa é a 2, então ela é a reação que tem catalisador. Em relação à variação da entalpia,
é necessário entender uma coisa. Você tendo catalisador ou não vai ter nenhuma mudança. O ΔH, ele permanece igual, independente da situação. Não tem nenhum momento em que o ΔH mude por causa de catalisador. Não existe. Então, na presença e na ausência do catalisador, o ΔH é constante. 19. De um modo geral, a ordem de uma reação é importante para prever a dependência de sua velocidade em relação aos seus reagentes, o que pode influenciar ou até mesmo inviabilizar a obtenção de um determinado composto. Sendo assim, os dados da tabela abaixo mostram uma situação hipotética da obtenção do composto C a partir dos reagentes A e B. A partir dos dados da tabela acima, é correto afirmar que a reação A mais B resultante em C é de... Ele quer saber a ordem de A e a ordem de B. Simplesmente isso. Podemos fazer isso da seguinte maneira. Vamos começar tentando descobrir o A. A gente vai pegar na tabela itens nos quais hajam algum tipo de variação do A, mas não haja do B. Se eu fizer uma comparação entre A1 e A2, A1 e na 2, o A ele permanece igual, então não posso comparar. Eu vou ter que fazer a comparação entre 1 e 3. Para sair da 1 e ir para 3, eu fiz 2 vezes. A mesma coisa vai funcionar para a velocidade. A velocidade ela também será comparada. A velocidade da 1 para 3 fez vezes 4. Então a gente vai anotar isso. Uma coisa importante, que é até um leve macete. Quando você tiver essa situação e você tiver que descobrir os valores de M e N, MN sendo os expoentes do A e do B nessa situação, dentro da equação de velocidade, se você tiver que o seu A ele vai fazer vezes 2 e que a velocidade vai vezes 4, você sabe direto, você não precisa fazer nada, dá para saber direto que que o expoente vai ser igual a 2. Por quê? Vou fazer uma explicação rápida também. Do 1 para 2, eu vou fazer 2 vezes. Então, eu tenho K vezes 2A elevado a M. Eu vou pôr aqui do lado a equação base, só para depois não ter dúvida de onde eu tirei para fazer a substituição. B elevado a N. Isso vai ser vezes AI. Verdade. Como eu fiz a velocidade da 1 para 3, eu multipliquei vezes 4, eu vou multiplicar aqui na frente por 4 também. O V1 porque é do experimento 1, 4V1 igual a K vezes 2A elevado a M vezes B elevado a N. Vou ficar aqui, 4V1 igual a K vezes 2 elevado a M vezes A elevado a M vezes B elevado a N. Eu tenho K e tenho a M vezes B a M. Esses três componentes juntos formam a equação 1. A equação de velocidade 1. Então, vou trocar onde eu tenho o K, A M e B a N por V1. Então, eu vou ficar com 4V1 igual a 2M vezes V1. Eu tenho V1 aqui e V1 aqui, eu corto. Fico com 4 igual a 2M. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Igual a 2AM. Bases iguais. Igual aos expoentes. M igual a 2. Então, você tem duas maneiras de fazer.
sabendo que se você multiplicou por 2 vezes a parte dos mols, dos reagentes, a velocidade, e eu multipliquei a velocidade por 4, o expoente vai dar direto 2. Então, beleza. A segunda coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que descobrir sobre o B. Do 1 para o 2, eu tenho a variação do B. Então, eu vou usar esses dois como base. Só que, do B do 1 para o 2, a velocidade não muda. Esse daqui, como é um pouco mais chato de fazer e de visualizar, eu vou fazer ele direto pela fórmula. A versão original da fórmula é o V1 igual a K vezes A elevado a M vezes B elevado a N. O V que a gente está descobrindo agora, ele é uma vez o V1. Então, fica aqui, 1 V1. Isso é igual a K vezes o A, ele se manteve igual. Quem vai variar é o B, que eu fiz vezes 2. Isso elevado a N. Se eu distribuir o expoente aqui dentro do B, eu vou ficar com 1V1 sendo igual a... Eu vou pôr o B, o 2 elevado a N lá no inicinho, para depois a equação ficar toda juntinha. Então, 2 elevado a N vezes K vezes A elevado a M vezes B elevado a N. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho aqui a minha primeira fórmula, o V1. Então, vou poder fazer V1, 1V1 igual a 2AN vezes V1. V1 de um lado, V1 do outro, eu corto. 1 igual a 2 elevado a N. Lembrando, qualquer número elevado a 0 dá 1. Como eu quero que dê 1, o N ele tem que valer 0. Logo, a ordem do B é 0. Vamos analisar as alternativas. A gente sabe que a ordem do A vai ser 2 e que a ordem do B vai ser 0. Então, A, segunda ordem em relação a A, certo? E de ordem 0 em relação a B. Opa, já é essa. 19, letra A. A cinética da reação 2HgCl2 mais C2O4 2- resulta em 2Cl mais 2CO2 mais Hg2Cl2. Foi estudada em solução aquosa seguindo o número de mols de Hg2Cl2 que precipita por litro de solução por minuto. Os dados obtidos estão na tabela. Pede-se a determinar a equação de velocidade da reação. Tranquilinho. A única coisa que a gente vai fazer vai ser montar o V igual a K vezes nananana. O que a gente vai fazer? Para determinar a velocidade da reação, eu tenho que ter o V vezes K elevado vezes CgCl2 mais... meu Deus. Elevado a M vezes C2O4 2- elevado a N. Ele deu a tabela, então vamos usar, né, a tabela. Vamos descobrir primeiro o HgCl2. Para facilitar a minha vida e a de todos nós, eu vou fazer uma pequena alteraçãozinha. Onde tiver HgCl2, vou trocar por X e C2O4 por Y. Então,
Aqui vai ficar V igual a K vezes X vezes elevado a M vezes Y elevado a N. Vamos usar primeiro uma equação, duas equações de comparação, onde o x não mude. Aqui, daqui para cá, o x não varia, que o x varie. Da 3 para 2, ele está variando, e o y não, então tá ótimo, é exatamente essa comparação que a gente vai fazer. Primeiramente, da 3 para 2, fez vezes 2. E a velocidade multiplicou por 2 também. 2 aqui. Então, vai ser 2 V3 igual a K vezes 2x elevado a m vezes y elevado a n. 2v3 igual a... Eu vou deixar primeiro o 2 elevado a m vezes k vezes x elevado a m vezes y elevado a n. K x elevado a m vezes y elevado a n é a mesma coisa do que a nossa primeira equação. Então, a gente vai trocar isso aqui por V3. M vezes V3. V3. V3 de um lado, V3 do outro, corta. 2 igual a 2 elevado a m. M igual a 1. Beleza, já achamos o primeiro coeficiente. Agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer para o y, onde o y varia e o x não. A gente tem a única variação que tem... Ah, não, tem duas variações de y. De 15 para 30, de 15 para 30 também. Só que se eu fizer do 15 da equação 1 para 3, eu tenho variação no x também. Então não vai dar certo, vou ter que usar a equação 2. Daqui para cá, eu variei e aumentei em 2 vezes. E a velocidade daqui para cá, eu fiz 4 vezes. Em tese, não precisa nem fazer conta, dá para saber direto, só por causa daquilo que eu falei anteriormente e mostrei a aplicação. Se eu faço o y vezes 2 vezes e o v vezes 4, o meu coeficiente vai ser igual a 2. Então, mas para garantir, eu vou montar a equação mesmo assim. Eu vou ficar aqui, primeiramente, com a equação base, vezes x elevado a m, vezes y elevado a n. Aqui, do 1 para o 2, eu fiz a velocidade vezes 4, então 4v1 igual a k vezes x elevado a m vezes 2y elevado a n. 4v1 igual a 2 elevado a n vezes k vezes x elevado a m vezes y elevado a n. Aqui eu troco por V1, fico 4v1 igual a 2n v1. V1 de um lado, V1 do outro, corta. 4 igual a 2n. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, então 2 ao quadrado igual a 2n. Bases iguais igual aos expoentes, 2 igual a n. Achamos o segundo coeficiente. Então, m igual a 1, n igual a 2. Agora vamos montar a equação. Vai ser v igual a k vezes hg
HG2, não, HG1 mesmo. HgCl2 elevado a 1 vezes C2O4 2 menos elevado à segunda. Letra A, finalizada. B. Calcular o valor da constante de velocidade da reação. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar qualquer uma das três linhas. Você vai pegar a que for mais fácil de calcular. Para facilitar a nossa vida, eu vou usar como base a primeira equação. Porque o que acontece? A gente tem o valor de V, tem o valor de X, tem o valor de M, tem o valor de Y, tem o valor de N. Então é só substituir. Vamos pegar essa fórmula daqui e vamos substituir com os valores da primeira linha para poder descobrir o valor de K. A velocidade é 1,810 a menos 5. O K é o que a gente quer descobrir. X é 0,1. O M é 1. O Y é 0,15. E o N é 2. 1,810 a menos 5 igual a K vezes 0,1 vezes 15 elevado à segunda potência é 225. Mas a gente não quer 15, a gente quer 0,15. Então a gente precisa de 4 casas após a vírgula, logo 0,15 ao quadrado é 0,0225. Vamos passar... vamos fazer essa multiplicaçãozinha aqui mesmo. 1,810 a menos 5 igual a K vezes 0,00225. Vou passar isso aqui para potência de 10. Para potência de 10 eu preciso ter um número maior ou igual a 1 e igual ou menor que 9. Então, tem que ter o 2 na frente. 2,25 vezes 10A. Eu movimentei uma casa, 2, 3. Então, aqui, a menos 3. 1,8 vezes 10 a menos 5 é igual a 2,2510 a menos 3K. Eu passo agora esse 2,25 para esse lado dividindo e fico com 1,810 a menos 5 dividido por 2,25, 10 a menos 3 igual a K. K igual a 1,8, 10 a menos 5 vezes 10 a terceira. O que eu fiz? Eu passei esse 10 a menos 3, que está no denominador, pro numerador. Quando eu faço isso, eu inverto o sinal da potência. Então, 10 elevado à terceira. Isso tudo dividido por 2,25. K igual a 1,8 vezes 10 a menos 2. Por que 10 vezes a menos 2? Quando tem multiplicação de potências de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Isso dividido por 2,25. 1,8 vezes 2,25. Vezes não. 1,8 vezes dividido por 2,25 é igual a 0,8. Então, deixa eu anotar aqui. 0,8 vezes 10 a menos 2. Agora, passando isso aqui para a potência, vai ficar 810 a menos 3. Finalizamos a letra B. Letra C. Qual será a velocidade da reação quando
HgCl2 igual a 0,01 e C2O2 menos C2O4 2 menos igual a 0,1 m. Aqui o que ele está fazendo? Ele está diminuindo as concentrações dos dois reagentes por 10. Ele dividiu as duas concentrações por 10. Então, a gente vai fazer a mesmíssima coisa com o... Como ele quer saber a velocidade da reação quando você tiver as massas molares como 00, as concentrações molares como 001 e 001 para os dois, a gente já descobriu o valor de K. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar a equação V igual a K vezes x elevado a m vezes y elevado a n e vai substituir os valores que a gente tem. O K é 810 a menos 3. O x, a partir de agora, ele vale 0,01. Ele é elevado a 1, então fica assim. Vezes 0,01 elevado a 2. Como ele está elevado a 2 e a gente tem duas casas após a vírgula no 0,01, ele vai ficar com 4 casas após a vírgula. Porque cada 0,01 tem duas casas. Então você multiplica e fica com 4. 8 vezes 10 a menos 3 vezes 1 vezes 10 a menos 2 vezes 1 vezes 10 a menos 4. Somando, então, porque aqui a gente pode fazer a multiplicação dos 10 elevado a tanto, porque, novamente, multiplicação de potência de base igual, você soma os expoentes. Então, você fica com 8 vezes 1 vezes 1 elevado a 3 mais 2 é 5, mais 4, 9. Isso aqui, como é menos 3, menos 2 e menos 4, o expoente é menos 9. Então, velocidade igual a 8, 10 a menos 9. Vamos fazer uma coisa. A gente tem os valores, tudo, só que até agora a gente não viu nenhuma medida ou nenhuma unidade de medida para cá. E isso tem um motivo. A unidade de medida para cá ela vai variar de acordo com a velocidade e de acordo com a reação que você tem. Eu vou mostrar como é que você faz para descobrir o valor de K. Primeiramente, V, X e Y você vai encontrar em mol por litro. Os três serão mol por litro. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem a equação lá que é V igual a K x elevado a n, a m vezes y elevado a n. E onde a gente já tem V, X e K e Y, a gente vai substituir por mol por litro. Então, primeiro, mol por litro igual a K vezes mol por litro. Só que o M, a gente sabe o valor, a gente sabe que o valor de M é 1. Então, a gente põe aqui. O valor de Y vai ser mol por litro elevado a 2. Então, aqui, mol por litro igual a K vezes... Quando a gente for distribuir o expoente, a gente distribui para cima e para baixo. Mol elevado a 1 é mol e L elevado a 1 é L. Isso vezes mol elevado a 2 é mol ao quadrado, vezes L ao quadrado também, porque a gente dividiu os expoentes. Aqui o que a gente pode fazer?
Quando você tem multiplicação de fração, você multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então vai ficar mol dividido por L igual a K vezes mol a terceira, porque eu tinha 3 mols aqui. Eu tenho 2 mols aqui vezes 2 mols aqui. São 3 mols. 2 L's aqui mais um L aqui. 3 L's. O que eu posso fazer agora? Eu posso passar esse mol por litro para o outro lado, dividindo. Ficando então com mol por litro dividido por mol ao cubo por litro ao cubo. Vou fazer extremos e meios e vou ficar com L vezes L ao cubo vezes mol dividido por, aqui no meio a gente tem L vezes mol ao cubo. L em cima, L embaixo a gente vai poder cortar. Aqui tem 3 L's, a gente tira 1, fica 2. Mol em cima, mol embaixo, corta. Desses 3 mols eu tirei 1, então fica 2 também. Logo, L ao quadrado dividido por mol ao quadrado. Os dados experimentais para a velocidade de reação V indicados no quadro a seguir foram obtidos a partir dos resultados em diferentes concentrações de reagentes iniciais para a combustão do monóxido de carbono em temperatura constante. A equação de velocidade para essa reação pode ser descrita como V igual a K, CO elevado a A vezes O2 elevado a B, onde A e B são respectivamente as ordens de reação em relação aos componentes CO e O2. Beleza, vamos descobrir então os valores de A e B. Primeira comparação, vamos pegar duas equações em que a gente varie o CO e não varie o O2. Aqui eu vario o CO. Vou fazer 2 vezes. Daqui para cá eu fiz 2 vezes também. Da mesma maneira que eu fiz da última vez, do 2 pro 4, do 2 pro 1, esse daqui, como você multiplicou por 2 o CO e multiplicou por 2 a velocidade, já dá para saber de cara que o A vai ser igual a 1. Agora o B, vamos pegar um que tem alteração do O2 e não do CO2. Daqui para cá altera, só que também altera o CO, então a gente não vai usar. A gente vai usar daqui para cá, que faz vezes 2. E o CO não altera. Do 3 para o 1, a velocidade altera em 4 vezes. Então a gente já sabe que o B é igual a 2. O gráfico a seguir refere-se a uma reação genérica A mais B, R mais S. A partir das informações contidas no gráfico, é possível afirmar que a reação em questão possui uma energia de ativação de arrênios de aproximadamente... Vamos lá, última questão. Energia de ativação, como é que você calcula? Você faz energia de ativação igual a energia do complexo ativado menos a energia do reagente. Aqui, a energia de ativação vai ser o seguinte: o complexo ativado, que aqui é o ponto mais alto, né, como eu disse anteriormente, é 40. Então, energia de ativação igual a 40 menos energia do reagente, que é essa baixinha aqui, é 25. Logo, 15 kJ.
15 quilocalorias por mol. Letra B. Finalizamos mais uma lista. Muito obrigado para você que assistiu até esse momento. Espero que tenha gostado. Tenha uma boa noite.